Ficar de olho também, Joel, na condição do Rio de Janeiro, porque tem um ciclone, né, se aproximando, pelo menos é esse o alerta, e a chuva forte dos últimos dias atingiu uma região do Rio que tem um histórico também de deslizamentos, né? A gente está falando da região de Angra, Mangaratiba, Paraty também, a gente passou, você deve ter visto as imagens de Paraty, de pessoas fazendo uma corrente humana para resgatar um homem que estava sendo levado pela enxurrada. Deu tudo certo nesse caso, felizmente. Está com a gente aqui o Tenente Coronel Antony, diretor do CEMADEM do Rio de Janeiro, justamente para falar sobre essa previsão de chuva, né, que a gente tem para o fim de semana. Tenente Coronel Antony Barreira, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde para o senhor. Oi, comandante, bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos aí. Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Muito bem, comandante. E assim, apreensivo em ouvi-lo, porque pelo que a gente está vendo aí, acho que a condição ela é bem complicada, né? E vocês aí no CEMADEM têm excelência em conseguir antecipar esses desastres, né? O que esperar para os próximos dias, comandante? Então, a gente teve realmente uma condição bem complicada nos últimos dias, principalmente na região da Costa Verde e na nossa Baixada Litorânea, com altos volumes e um acumulado expressivo, né? Só para vocês terem noção, em Paraty a gente teve 236 milímetros em 24 horas, em Angra 228, e aí lá na região litorânea a gente já teve em Macaé 160 milímetros, e Rio das Ostras 144. Então, assim, é um volume de chuva muito grande que a gente teve de ontem para hoje. Para hoje, graças a Deus, a nossa perspectiva é bem melhor, a gente sabe que vai dar uma melhorada, porque a gente tem agora só a previsão de chuvas moderadas ou ocasionalmente fortes em alguns pontos, né? E isso até o final da tarde. E aí, daí em diante, esse sistema que atuou, né, esse sistema de baixa pressão que atuou no nosso estado, já vai começar a se afastar, junto com a frente fria, que a gente, na verdade, teve o sistema de baixa pressão junto com a frente fria. Então, assim, gerou até duas ondas. A gente teve a primeira pancada, né, no início da tarde, e no final da noite a gente já teve a segunda da frente fria. E acabou que a gente já está tendo essa condição indo embora do estado no final da tarde, e amanhã e domingo a gente já vai ter um tempo mais aberto. O sábado ainda vai ter um pouco de nuvem, o céu, né, vai ficar entreaberto, né, mas no domingo a gente já vai ter uma condição bem melhor, que vai trazer uma paz e uma tranquilidade para a nossa população, que está tão atingida já nesses últimos dias. Nem fala. E preocupada, né, Joel, com a possibilidade de mais chuva vindo aí, né? Muito bom saber que o pior ficou para trás. Já foi, né? Isso aí. Mas Ótimo. Sim, ficou, graças a Deus. Mas ainda assim, vocês vão manter algum alerta, pelo menos nessa região aí de Serra de Angra e tudo mais, por causa do risco de deslizamentos? Ou o maior risco já foi, o que tinha para acontecer em relação a isso já aconteceu? Nosso governador, desde a sexta-feira da semana passada, determinou a abertura do gabinete de crise. A gente já estava com o gabinete de crise instaurado, então a gente já estava com todas as nossas equipes do Corpo de Bombeiros já preparadas, a gente já estava com as nossas guarnições do GOESP, que é o nosso grupamento de especialistas para atendimentos dessas questões de chuva, já estava com todas as guarnições prontas para receber essas chuvas. Então, na verdade, a gente já estava preparado para isso, né? E isso traz um conforto para a população, que a gente consegue não só alertar a população com antecedência, como atender ela na necessidade. E com isso, né, a gente vai manter esse gabinete de crise durante o final de semana, ainda que não tenha condição de chuva, a gente tem altos acumulados no estado, em diversas regiões. E esses altos acumulados podem trazer transtornos, principalmente quando a gente tiver muito sol, a gente ainda tem aquela condição de deslizamento de terra. Na região noroeste do nosso estado, que é bem próximo, e os nossos rios vêm da zona da Mata Mineira, eles estão já colocando água para fora, principalmente em Santo Antônio de Pádua, a Peribé, que é do Rio Pomba. Então, assim, a gente vai continuar de prontidão e atuando junto à nossa população, que é a premissa do Estado de manter sempre uma ação antes, durante e depois. Então, a gente não é porque parou a chuva que a gente vai parar de atuar. A gente vai continuar atuando, principalmente na resposta, na ajuda humanitária da população que foi atingida, né? No apoio aos municípios que, caso eventualmente venha decretar situação de emergência. Então, essa atividade que a gente faz é contínua, ela não para.
Agora, uma dúvida que eu queria saber como é que funciona aí na questão do Rio. Aqui em São Paulo a gente tem várias sirenes, né, Joel, de alerta que estão espalhadas por cidades onde o risco é maior. Inclusive hoje a Defesa Civil está instalando uma em Campos do Jordão, que é uma área também bastante montanhosa do estado de São Paulo. E muitas vezes a gente vê a Defesa Civil falando sobre a dificuldade de tirar as pessoas de áreas de risco. Eu queria saber como é que tem sido essa adaptação aí no Rio de Janeiro. As pessoas atendem a esses pedidos, a esses alertas, deixam as áreas que são de risco no momento em que as sirenes tocam? Como é que isso funciona? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente é pioneiro na utilização das sirenes, né? Nós fomos o primeiro estado na federação. Atuamos com as sirenes desde 2012. A gente teve o nosso primeiro conjunto instalado na região serrana, perdão. No caso, o Semadem RJ, né, que é no qual eu sou diretor, a gente faz a manutenção de 202 sirenes em 13 municípios do estado. Além disso, a gente tem as sirenes da capital, temos sirenes Angra dos Reis, no município de Niterói, no município de Mangaratiba. Então é um hábito que a gente tem muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro de utilizar o serviço das sirenes há bastante tempo. E com isso a gente sempre orienta a população a toda vez que toque nossas sirenes, ela respeite o aviso e se mobilize, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro diversos toques na nossa sirene, ela não é um toque único, né? A gente tem um toque de aviso de chuva, ou seja, quando vai chegar a chuva, vai se aproximar, as nossas sirenes já são acionadas para avisar a população que essa chuva vai chegar. Depois a gente tem os toques de mobilização, que é aquele toque para realmente a população sair da sua casa e ir para o ponto de apoio. A gente tem o toque de aviso de risco de inundação. Então, assim, isso traz um conforto para a população na parte de alerta e alarme. Isso é um serviço que a gente, com isso, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 400 sirenes. É a maior cobertura de sirenes do Brasil. E além disso, a gente tem o serviço do Cell Broadcast, que é a sirene do celular, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem dois toques, tem um toque severo e o toque extremo. O severo é como se fosse um aviso de mensagem, aquele splash na tela, né? E a gente tem o toque extremo, que é como se fosse uma sirene, ele realmente toca como se fosse uma sirene. E isso facilita a população ser avisada com antecedência. Inclusive, em Angra dos Reis, né, nesses últimos dias, o município fez o uso disso, né? A gente fez, junto com o toque da sirene, acionou logo em seguida o Defesa Civil Alerta Severo e depois, quando a situação piorou, o extremo. A gente também fez isso em Rio das Ostras, em Macaé, onde a gente avisou da chuva, depois, durante a chuva, a gente avisou de novo e depois a gente avisou dos riscos de alagamento e inundação. Estamos fazendo isso lá com o Rio Pomba. Fizemos isso hoje na parte da manhã, quando começou a ter o transbordo em Aperibé, a gente já avisou a população. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito contínuo nos nossos municípios para que a população seja avisada com antecedência. É que a gente chama de comunicação de risco. A comunicação de risco ela tem que acontecer antes, para que a população não seja pega desprevenida da chuva ou do evento adverso, por qualquer que aconteça. É isso aí, Ótimo. Exatamente isso. E a população tem que acreditar, né, Joel? Obedecer Claro, esses comandos. Com certeza. Por isso que é muito bom ouvir pessoas como o Tenente Coronel Anthony, diretor do Semadem. Pois não? Se você puder até complementar, Joel, essa é uma coisa que é muito importante, essa questão da população acreditar. Algumas vezes a população não entende, né? Porque, vou dar um exemplo que a gente teve na região dos Lagos, né? Eles receberam, a gente mandou com uma antecedência e muito da população achou estranho, comentou até nas redes sociais, de como estão mandando aviso de chuva forte, de chuva intensa, se o céu está aberto, fica um sol lindo, maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, somente na região dos Lagos, que é vocacionado para as praias, porque a gente já tinha visualizado na Serra de Macaé, que estava caindo, e a gente já sabia o deslocamento daquela nuvem para lá, então a gente já avisou com antecedência. E assim, como é um serviço novo, a população ainda está se acostumando com isso. Então é muito importante a população entender que não necessariamente porque o celular dela tocou, quer dizer que ela está na área, que a gente chama área quente daquilo. Porque o serviço ele é enviado pelas antenas de telefonia. E algumas das vezes a gente fala que ela espalha, né? Somente naquelas regiões que são muito planas. A onda da frequência de celular pode espalhar para outras áreas que não aquela que a gente delimitou. Entendeu? Mas assim, a gente sempre coloca, uma coisa que é importante dizer, a gente sempre coloca a nossa mensagem informando qual é o município, qual é a localidade que está recebendo esse alerta. E o bacana é saber, a mensagem ela chega
em tempo hábil, né? Ou seja, você consegue tomar uma decisão ali, ó, eu vou sair daqui. É diferente de Ou você não ser vou surpreendido. sair de casa para ir para aquela rua Claro. onde tem um rio que pode transbordar. Excepcional, esse tipo de coisa. excepcional. Tenente Coronel Antony, agradecê-lo pela entrevista, muito obrigado mesmo, e parabéns pelo trabalho do senhor aí de todos, sempre conosco, Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando o serviço de comunicação que é tão importante para a nossa população. Valeu. Até logo. Até mais. Até logo. Ó,